Então, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o terminal, tá? Que aqui eu vou estar usando o Bash, né? Para muita gente o terminal ele é uma tela preta, né? Que assusta de vez em quando, né? Quando tu abre, ele te dá aqui uma tela para você digitar comandos, né? Mas esse tutorial, então, ele tem o intuito de ajudar, então, a todos que estão procurando alguma fonte de conhecimento no terminal. Então, o primeiro comando que eu vou ensinar para vocês é o pwd, né? Que ele quer dizer Print Working Directory. Ele vai mostrar para vocês aonde vocês estão, tá? No sistema de arquivos de vocês. Sempre que vocês abrirem o terminal, vocês vão estar na pasta home de vocês, tá? No meu caso é Pepper, né? No seu caso vai aparecer /home o seu nome que você botou na hora que você instalou o sistema operacional. Tá? O primeiro comando, então, que eu quero mostrar para vocês é um que mostra o que tem ao redor de vocês, né? Então, se eu fizer o comando ls de listar, ele vai listar todos os diretórios, né? E pastas os diretórios e arquivos, né? Que estão nesse local que você está, né? Talvez o comando mais importante de todo esse tutorial seja o comando main, tá? O comando main ele vai abrir sempre o manual do comando que você quiser. Então aqui eu abri o manual do comando ls, que eu acabei de explicar para vocês, que vai listar onde vocês estão. E o comando ls, então, aqui é o manual dele. Se vocês quiserem baixar, vocês podem baixar e subir com as teclas, né, as setinhas, ou com o K e o J, né, que são as teclas do Vim. E vocês podem apertar Q para sair, né? Então, vocês podem ver aqui no manual do LS que tem um parâmetro traço A, que ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar os diretórios ocultos, né, do sistema, que geralmente esses arquivos ou pastas com ponto na frente são arquivos de configuração do sistema, né, ou de algum aplicativo que você tem, e o sistema não quer estar mostrando toda hora isso, né, então, mas se você quiser ver esses arquivos ou pastas, você pode botar o parâmetro A no comando de listagem, certo? Para você limpar o terminal, você pode usar o comando clear, né, e a gente limpou aqui o terminal, certo? Então, até agora, o que eu expliquei para vocês? pwd para saber onde está, ls para a gente listar, ls-a para a gente mostrar também os diretórios e arquivos ocultos, né? E o comando main, né, que você pode usar para abrir então o manual do comando que você quiser, tá? Tem também o ls tem também um parâmetro traço L, certo? Que vocês podem ver aqui que ele usa um formato de listagem longa, tá? Então vou mostrar para vocês o que é isso, que ele vai mostrar aqui algumas informações adicionais dos diretórios e arquivos, né? Como por exemplo o horário da última modificação, quem que é o usuário dono desse diretório, desse arquivo, né? E aqui as permissões, né? De escrita, de leitura e de execução, né? Que isso talvez você não entenda agora, mas com o futuro você vai entender, certo? Então, a gente pode combinar sempre esses parâmetros. Aqui eu estou fazendo uma listagem longa e mostrando os diretórios ocultos e arquivos ocultos, certo? Deixa eu limpar aqui, terminal. E agora, se você quiser mover de diretório, como que você faz? Você pode utilizar o comando cd. Por exemplo, se eu quiser entrar no diretório modelos, eu posso dar um cd modelos. E agora eu estou aqui dentro, eu posso fazer uma listagem, não tem nada aqui dentro, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, voltar para o meu diretório home, né? Eu posso fazer o comando cd sem nenhum local de destino, que ele vai voltar para minha pasta home, certo? Então, se eu quiser, o Bash ele tem uma função,
né, de autocompletar. Então, por exemplo, se eu escrever MO e apertar Tab, ele vai autocompletar para modelos. Eu posso dar o Enter e entrei aqui na pasta modelos, certo? Eu vou criar aqui alguns arquivos com o comando touch, certo? Certo. Agora, tô aqui em modelos e faço uma listagem, tem aqui meus arquivos, né? Então, se eu quiser voltar para o diretório que está acima de mim, né? Por exemplo, vai ser o diretório home agora, eu posso dar um cd ponto ponto, tá? E então eu estou de volta para o home, certo? Para eu voltar para modelos, vou dar aqui um cd modelos, eu estou de volta nessa pasta. Se eu quiser copiar um arquivo, eu posso usar o comando cp, tá? Então eu vou copiar o arquivo 1 para o meu diretório home, né? O tio, ele representa o diretório home, porque em computadores mais antigos o tio ficava na mesma tecla que a tecla home, certo? Então se eu fizer o cp arquivo 1, a gente voltar aqui para a minha pasta home, o arquivo 1 tá então aqui dentro da minha pasta home, certo? Para eu criar um diretório novo aqui, eu posso usar o comando mkdir de make directory. Então, fazer comando mkdir, novo diretório. Fiz um novo diretório aqui. Se eu quiser mover um arquivo para esse diretório novo, eu posso mover com o comando mv. Então, eu vou mover o arquivo 1. Aí eu não estou copiando, eu estou movendo, né? Vou mover o arquivo 1 para o diretório novo dir. Agora, se eu der um ls, tem aqui o diretório novo dir, vamos entrar nele com o comando cd, dá um ls aqui dentro, tá aqui o arquivo 1. Para voltar para a pasta modelos, né, eu dou um cd ponto ponto que ele vai voltar para a pasta acima do diretório que eu tô, certo? Se eu quiser, vou criar aqui alguns arquivos. Certo? Eu tenho aqui alguns arquivos que eu criei PDF. Se eu quiser mover os arquivos, eu posso usar o MV, né? E eu posso usar um asterisco .pdf, por exemplo. E mover para o diretório novo dir. O que esse comando está me dizendo? Que eu estou movendo os arquivos que começam com qualquer coisa, mas terminam com PDF. Certo? Então, e vou mover para o diretório novo dir, esse diretório aqui. Então, que arquivos que esse comando vai mover? O 123.pdf, o batata.pdf e o roberto.pdf, certo? Então, se eu der um enter aqui, ele não vai me dar nenhum feedback, né? Mas isso geralmente é uma coisa boa no terminal, porque geralmente o terminal vai te dar um feedback quando tiver algum erro, certo? Então, eu vou dar um ls aqui. Você pode ver que sumiram, né, os meus arquivos .pdf. E se eu der um cd aqui no diretório novo dir, opa, escrevi o comando errado, ele vai estar aqui os meus arquivos .pdf, certo? Então vou voltar aqui para a pasta modelos, certo? Se eu quiser criar um diretório, então outro diretório aqui, posso criar outro diretório aqui no modelos. Agora tem os diretórios novo dir, outro dir, e os arquivos aqui dentro soltos na pasta modelos. Se eu quiser mover, por exemplo, se eu criar se eu criar esses arquivos aqui, eu tenho 3 arquivos .jpeg agora. Se eu quiser copiá-los para a pasta outro dir, eu posso usar aquele asterisco que eu ensinei para vocês, JPG, ele vai mover todos os arquivos que terminam com JPG e começam com qualquer outra coisa, mas tem que terminar necessariamente com o JPG. Eu vou mover para o diretório outro dir, vocês podem ver que
os arquivos seguem aqui, porque eu copiei e não movi. Eu posso entrar nesse diretório outro dia. Vocês podem ver que está aqui os arquivos, certo? Vou voltar aqui para pasta modelos, tá? Como eu falei para vocês antes, o touch é um comando que o pessoal geralmente usa para criar arquivos, mas na verdade ele é como se ele servisse para atualizar, né, a modificação do arquivo que você está tocando, né, que seria touch. Mas você pode também usar para... eu criei um arquivo aqui com o touch, um arquivo chamado arquivo e um chamado 4. Então se eu der um ls aqui, eu dei um espaço sem querer, tem um arquivo chamado 4, um arquivo chamado arquivo, certo? Então, se eu quiser mover, por exemplo, vou fazer um outro diretório, mais um diretório, e eu vou mover, por exemplo, esses files aqui que tem aqui, ó, eu vou mover ele para esse mais um dir. Eu vou fazer assim, ó, mover fi asterisco. Vocês já devem estar entendendo o que está acontecendo aqui. Eu estou movendo os arquivos que começam com fi e terminam em qualquer outra coisa. Ou seja, que arquivos que ele vai mover? Esses arquivos aqui, ó. File 1, File 2, File 3. Que todos eles começam em fi e terminam independente do que seja. Então, vou mover para mais um dia. Mais um dia. Pode ver que eles sumiram. Se eu entrar no mais um dia, aqui estão os 3 arquivos, certo? Agora, lembrando para vocês, o comando mais importante, ele é nesse tutorial todo, é o main. Então eu posso entrar aqui, main, mv, né? Vocês podem ver todos os parâmetros que vocês podem usar junto com esse comando, main cp, né? Vocês podem ver aqui. Então agora, vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu excluo um arquivo, né, aqui no terminal? Então, para você excluir um arquivo, você usa o comando rm. Vocês têm que ter bastante cuidado com esse comando. Por quê? Porque esse comando ele não vai mandar seu arquivo para lixeira nem nada, ele vai excluir completamente o seu sistema. Então você tem que ter cuidado quando está usando o rm, tá? Então, por exemplo, se eu der o rm asterisco, ele vai excluir tudo que tem aqui dentro desse diretório, né? Então é um comando perigoso de se rodar. Por isso que eu não recomendo para vocês rodarem o rm asterisco, e geralmente só se vocês sabem bem o que estão fazendo, né? Se eu quiser excluir, por exemplo, esses arquivos que começam com esse arquivo 2, arquivo 3, eu posso usar o rm, né? Eu posso usar então arc asterisco. Eu vou excluir todos os arquivos que começam com arc e terminam com qualquer coisa, certo? Então vai estar aqui e foram excluídos então esses 3 arquivos aqui, arquivo 2, arquivo 3, certo? Eu vou dar um pwd aqui, pwd, vocês podem ver que eu estou na minha pasta home do meu usuário Pepper no diretório modelos, tá? E se eu quiser remover um diretório, tá? Como é que eu faço? Eu vou entrar primeiro aqui no outro dia, então ls, tá? Eu vou remover todos os arquivos que terminam em jpg. Vocês podem ver que eu excluí todos os arquivos. E eu posso usar o comando rmdir, remover diretório, para remover um diretório. Então vou remover esse diretório chamado outro dir. Deu um ls, vocês podem ver que esse diretório sumiu. Porém, se eu quiser remover o diretório mais um dir, vocês podem ver que deu um erro. Por quê? Falhou em remover o dir, porque o diretório não está vazio. Por segurança também, o sistema não deixa você excluir um diretório que não esteja vazio com o comando rmdir. Mas se vocês vierem aqui no manual do remover, do rm, vocês podem ver que vai ter uma flag aqui, um parâmetro chamado -r, que ele serve para aqui, remover diretórios e os seus conteúdos recursivamente, ou seja, vai remover o diretório e tudo que tem dentro dele.
Então, se eu lançar um rm-r mais um dir, eu consigo excluir ele. Por quê? Porque ele exclui o diretório e todos os arquivos que tem dentro dele também. Tá? Se eu quiser, eu posso usar... Deixa eu ver, vamos ver aqui o que tem dentro desse novo dir. Tá, tem 3 arquivos PDF e o arquivo 1. Vamos voltar aqui. O ls. Se eu quiser remover também esse arquivo novo dir com a flag recursiva que a gente usou e com esse i, que eu vou explicar para vocês já o que é, eu posso excluir esse diretório novo dir. Aí, o que acontece? Ele vai me perguntar se eu quero realmente entrar nesse diretório para excluir ele recursivamente. Ele vai fazer uma pergunta com esse parâmetro i para todos os arquivos que eu vou excluir recursivamente dentro dele. Ó, ele está me perguntando, remover arquivo comum vazio no diretório novo dir, o arquivo batata.pdf? Sim, para todos os arquivos. Eu dei sim. E remover o diretório novo dir? Sim. Então, agora se eu der um ls, vocês podem ver que sumiu esse diretório. Se eu tivesse dado um rm r com i maiúsculo, ele ia me perguntar só uma vez, tá? E daí excluir recursivamente todas as coisas. Mas é sempre bom ter essa flag i, por quê? Para ele te perguntar se você tem certeza. Vai que você coloca o comando sem querer, né? E não consegue... E depois não consegue voltar, né? Então o i, ele geralmente é bom porque ele te dá um prompt de confirmação dessa ação que você está fazendo. Tá? Então aqui cd eu volto para o meu home. Então vocês podem ver pwd. Então o que a gente aprendeu basicamente, né, nessa aula inicial, né? Pwd, para a gente saber aonde a gente está. ls, a gente lista os diretórios que a gente tem aqui. lsa vai mostrar os diretórios e arquivos ocultos também, começa com um ponto. ls-l vai mostrar algumas informações adicionais, como permissões, o tipo do arquivo, a última modificação, quem que é o usuário que é dono desse arquivo, né? O mkdir para a gente fazer um novo diretório, o rmdir para a gente excluir diretórios vazios, né? Ok, então vou excluir o novo dir. O tab para a gente autocompletar. Então, por exemplo, se eu quero entrar cd documentos, tá? Eu posso escrever cd doc e dar um tab, ele vai autocompletar, eu dou um enter e eu entro aqui. O rmr, né, que ele vai excluir recursivamente diretórios, né? O cp para copiar um arquivo, né? Então posso copiar, aqui tem o arquivo 1 para dentro do diretório modelos, tá? Então se eu entrar aqui no modelos, tá aqui arquivo 1, certo? E também utilizar o asterisco, né, para a gente conseguir mover as coisas por extensão ou até pelo nome do arquivo, né, que fica mais fácil, muito mais fácil do que, por exemplo, no gerenciador de arquivos, que eu vou ter que ficar olhando arquivo por arquivo, eu quero passar isso que eu não quero passar, e às vezes se utilizando do asterisco, a gente consegue otimizar essa tarefa muito mais. Por exemplo, se eu copiar todos os JPEGs para meu diretório home. Não tô aqui. Achei que estava na modelo. CP asterisco JPEG para o home. Volto aqui. Estou no meu home. Como vocês podem ver. E tá aqui os arquivos JPG. Então, esse primeiro tutorial foi isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida podem comentar, espero que tenha ajudado alguém, e vou tentar trazer mais vídeos sobre alguns comandos um pouco mais avançados, né, e talvez revisar algum desses comandos também que a gente viu agora, certo? Então, agradeço a atenção de todos, só vou mostrar para vocês aqui no Vim, o que eu falei vocês podem mudar aqui no Bash RC de vocês
fazer alias, né? Que o que é? Sempre que vocês podem fazer um alias, por exemplo, do CP de vocês, aqui, ó. Vocês podem botar que sempre que vocês digitarem CP, que é o comando que a gente aprendeu de copiar, o seu terminal ele vai interpretar como CP-I, que é aquele parâmetro lá que ele vai sempre te perguntar, né, pedir uma confirmação antes de substituir alguma coisa. Por exemplo, se você está copiando para um local que tem um arquivo já com esse nome, ele vai perguntar se você quer mesmo substituir, sobrescrever isso, né? Então, mais essa aula era isso e até a próxima.